Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Leandro Barros. E hoje eu venho trazer uma revelação da parte do Senhor em sua palavra. Revelação essa que nos mostrará um caminho, um direcionamento no vale. Essa mensagem é boa para você que já está há um tempo e se sente que está rodando no deserto. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar aqui diante do Senhor. Peço que abençoe a vida dos meus irmãos. Abra o nosso entendimento. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, meus queridos irmãos, como vão todos vocês? Sejam bem-vindos, vocês que estão ouvindo hoje pela primeira vez as mensagens do canal. Como eu disse, eu sou o Leandro Barros e sou a voz de Deus aqui nesse canal e tenho pregado o Evangelho através do YouTube. Tenho me dedicado a uma vida de oração, a uma vida de leitura da palavra e meditação, justamente para ajudar você que teve seu casamento destruído ou está para ser destruído. Hoje eu venho trazer uma revelação que me foi dada já há um tempo atrás e que guardei em meu coração, pois sabia que Deus tinha me dado para além de me instruir e ensinar e como agir no vale, também sabia que seria para transmitir aos irmãos, pois quando a recebi, eu já queria mostrar a todos o que Deus tinha me revelado através da sua palavra. Saibam, meus irmãos, que não sou somente eu, que sou conduzido pelo Espírito Santo ao caminho que devo percorrer para passar por este vale. Você também é conduzido por ele, sabia? Deus, com certeza, tem direcionado a todos aqui. Porém, nem todos se deixam ser guiados por ele. Mas, irmão Leandro, eu não sinto Deus me direcionando. Meus irmãos, você não ver ou não sentir não quer dizer que ele não esteja fazendo isso. Pois garanto que ele está sim lhe apontando a direção que deve seguir. E é justamente sobre isso que eu venho hoje nesta mensagem falar com vocês. Eu também, muitas vezes, não sentia ser guiado por Deus. Mas depois desta revelação aqui que trago hoje, você passará a ser mais sensível à voz do Espírito Santo, assim como eu sou hoje. Por isso, não perca nem meio minuto desta mensagem, pois pode ser que no exato minuto que você pare de ouvir, é que o que você precisa saber pode não ter ou não te ser revelado. Repito, ouça até a última vogal desta mensagem ser pronunciada, pois para se entender uma revelação dada por Deus, é preciso ser paciente. Eu mesmo, até transmitir aqui de uma só vez para vocês, muitas vezes eu fico tendo revelações há dias, até ela ficar totalmente clara em meu entendimento. Bem, estou te falando para você não sair dessa mensagem, mas você decide e faça como quer. O tema da mensagem de hoje é: tá rodando no deserto? Entenda por quê. Isso mesmo, meus irmãos. Não é uma pergunta. É uma pergunta sim, mas é mais como uma afirmação, pois muitos estão realmente rodando no deserto. Essa mensagem já é a resposta para este tão temido questionamento que nós fazemos a todo tempo, se estamos ou não rodando no deserto, não é verdade? Afinal, quem quer começar a rodar ou quer continuar rodando no deserto? Irmão Leandro, eu já estou há 3 anos rodando
a 4, a 5, a 2. Epa, você está 3 anos esperando ou está 3 anos rodando? Ué, irmão Leandro, e tem diferença? Sim. E como tem, meus irmãos? Você estar já há algum tempo no deserto não necessariamente pode o estar somente porque está rodando. E hoje nós veremos e aprenderemos isso, que a diferença entre um estado e outro está na forma em que você se encontra nesse deserto. Hoje vamos aprender mais um pouco com a caminhada dos hebreus, rumo à terra prometida, a tão sonhada terra de Canaã. Caminhada esta que demorou infinitamente mais do que deveria ter demorado, e teve infinitos contratempos que não deveriam ter acontecido, pois os planos de Deus para levá-los à bênção era bem mais simples. Porém, por conta da rebeldia do povo, isso mesmo, a rebeldia, que será um dos assuntos tratados aqui nesta mensagem. Por conta desta rebeldia, Deus mudou o itinerário e os levou um pouco mais para longe de alcançarem esse objetivo. Meus irmãos, como eu disse na introdução, parar de ouvir essa mensagem antes de esta terminar pode traçar o fracasso do teu destino rumo à bênção de Deus, que você tanto espera. Vamos falar sobre rebeldia, confiança, murmuração, discórdia e mais alguns pontos que foram cometidos demais por este povo no sentido negativo e foram cometidos de menos no sentido positivo. A primeira coisa que já ressalto aqui é que em meio ao deserto, ou seja, quem está passando por ele, de modo nenhum pode crer e tomar posse do livre-arbítrio, pois foi isso que fez este povo rodar com força no deserto. Então, você que ficou meio rebelde na mensagem que eu postei sobre que Deus não deu o livre-arbítrio e não se convenceu disto ainda, saiba que se não desistir dessa ideia, você não só vai ficar rodando assim com o povo, mas também não entrará na terra prometida, ou seja, não receberá a bênção de Deus. Então, de hoje em diante, se abstenha deste direito criado na queda do homem e siga as orientações do Senhor sem questionar nem um pingo do i que ele lhe mande colocar num W, por exemplo. Imagina um pingo do i no W. Mas se Deus mandar você colocar, coloque sem questionar. Ou seja, se Deus mandar você cortar grama no meio do concreto, você começa a fazer isso sem questionar e nem discordar. Pois se Ele te mandar fazer isso, pode ter certeza que isso vai cooperar para o seu bem de alguma forma. Se de hoje em diante você não passar a agir sem questionar nada, você com certeza irá rodar. E se você é daqueles que gosta de expor seu ponto de vista para Deus, pode ter certeza que você já está rodando no deserto. Bem, eu aprendi muito depois que eu recebi esta revelação de Deus que eu trago hoje para vocês. E desde então, não há mais questionamentos e muito menos argumentos meus direcionados ao Senhor. Tenho vivido unicamente para o obedecer. A palavra que estaremos lendo hoje será em algumas passagens. E a primeira que eu estarei lendo está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Abra sua Bíblia, que diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês,
para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Então, meus irmãos, o contexto dessa passagem é Moisés fazendo mais um discurso dos muitos que ele fez no deserto, mas já próximo à terra prometida. O povo aqui está ainda na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão. Ou seja, depois dos 40 anos rodando no deserto, o povo, ou o que restou do povo, finalmente chegam perto de onde Deus os queria trazer desde o dia em que eles saíram do Egito. Claro que alguns ainda seriam excluídos de entrar na terra de Canaã, pois aqui aconteceria o envio dos espias, e a maioria deles iria dar um relatório mau, fazendo o povo mais uma vez murmurar, duvidando assim da promessa de que a terra realmente seria deles, como Deus os havia prometido lá atrás ainda no Egito. No versículo 1, nós vemos Deus orientando ao povo que sigam as ordens dele. Vejam: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Nesse versículo, Deus, através de Moisés, pois Moisés só está reproduzindo o que Deus mandou ele dizer ao povo, Deus, quando ele diz no versículo 1, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu lhes ordeno, ele está alertando que se eles não tomassem o devido cuidado em obedecer tudo iria dar errado para eles. Assim como fizeram durante todos os 40 anos de caminhada. Ou seja, Deus está falando em tom de ameaça, meus irmãos, pois Deus já estava por aqui com eles, por conta do que eles fizeram no deserto, com suas murmurações. Deus estava mais ou menos dizendo assim aqui. Se eu pudesse traduzir o texto, Deus estaria dizendo mais ou menos assim: olha só, povo rebelde, tomem cuidado, eu já estou no limite, mais um vacilinho de nada e eu não deixarei nenhum de vocês entrarem nesta terra. No segundo texto, que eu estarei lendo daqui a pouco, ainda nessa mensagem, nós vamos ver esse limite, né? O que o povo fez para levar Deus a esse limite, que fez com que eles não entrassem. Aguardem um pouco. Aqui nessa passagem, eu mostrarei somente o porquê viemos, todos nós, parar neste deserto do casamento. Se você não sabe, está em dúvida, porque tudo está acontecendo com você, fique bem atento. Vamos lá. Meus irmãos, a murmuração do povo durante a caminhada pelo deserto acabou com a paciência de Deus, meus irmãos. E isso nos mostra um princípio que hoje em dia a teologia da prosperidade, que é uma das sutilezas satânicas da pós-modernidade, está tentando nos fazer não prestar mais atenção nele, que é: Deus tem um limite em sua paciência com seus filhos. E a causa deste limite ser ultrapassado é justamente a rebeldia, o questionamento, a murmuração, a argumentação. Deus aqui, novamente, os alerta. No versículo 1, Deus diz: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que eu lhes ordeno. Esta frase deste versículo, os professores de português que estão aí vão confirmar,
essa frase ela está no imperativo, pois Deus usa uma palavra. A palavra é ordeno. Ao dizer lhes ordeno, Deus mostra toda a sua autoridade, que deste ponto em diante ele não iria mais tolerar essa história que o homem inventou de ter livre-arbítrio. Os questionadores da mensagem passada do livre-arbítrio que postei, revelação esta vinda de Deus a mim, e não do meu achismo, pois eu mostrei na palavra que Deus não deu, mas infelizmente existem crentes que ainda são rebeldes, de coração duro, que ainda insistem em dizer que Deus deu livre-arbítrio. Leiam este versículo, pelo menos, já que não leem a Bíblia inteira. Deixe de ser preguiçoso e veja se Deus deixa espaço para a livre escolha quando ele diz no versículo 1: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos, que hoje eu lhes ordeno. Deus manda e pronto. E acabou. E coitadinho do homem insolente que acha que tem livre escolha. E como disse na introdução, se você está no deserto e ainda acha que serve a Deus e pode fazer o que quiser, porque você que escolhe seu destino, como um pastor de um vídeo, né, que eu vi, que eu citei na mensagem passada, que ele disse que o homem é arquiteto da sua existência. Ai, meu Deus. Tem gente que acredita no discurso louco deste aí. Ainda mais vindo de um pastor que deveria ser o primeiro a lamber o chão que Deus pisa. Deus aqui orienta. Cuidado, que eu tô de olho em vocês. Já te avisei várias vezes. Ou me obedece, ou perderão a bênção. É mais ou menos isso que Deus está falando para o povo aqui. Então, irmãos, eu deixo aqui a primeira coisa que Deus falou comigo. Lembre que esta mensagem é um particular de Deus comigo. Eu só estou compartilhando com vocês. Porque eu acho que, como me fez cair escama dos olhos, creio que muitos irão ter suas vistas clareadas também. Outros, não. Outros vão continuar com suas filosofias nos comentários, dizendo que eu estou errado, e que Deus conhece o coração deles, e que cada um Deus trata de uma maneira, e blá blá blá, blá blá blá. Lembrem que a teologia da prosperidade prega que Deus perdoa tudo, sem exceção. Que você pode murmurar, que pode criar suas próprias regras, que Deus está aí para abençoar tudo que você faz. Basta você profetizar que está tudo legal, Deus te serve à vontade, basta você estalar o dedo. Porém, não é o que a palavra diz aqui nesse versículo 1, que mostra que Deus tem um limite, uma tolerância para a rebeldia, e que Ele não manda, Ele ordena e pronto. Vamos para o versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Está aqui a origem daquela declaração que Deus fez lá no deserto para o diabo, quando o diabo mandou ele transformar a pedra em pão. Jesus disse exatamente isso aqui, que Moisés transmite ao povo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meus irmãos, aqui está toda a explicação para você que entrou no deserto agora e não está entendendo por que tudo isso está acontecendo com você. Porque o teto desabou na sua cabeça assim do nada. E para você também, que se ainda está com dúvida de o porquê tudo isso está acontecendo, mostrando assim que você já está rodando, mesmo neste deserto, me desculpe te dar essa notícia, mas é isso mesmo. Porque se está um tempo considerável e ainda questiona Deus por que tudo isso está acontecendo, isso mostra que você está rodando em círculos. Vai lá na frente e daqui a pouco volta
a mesma pergunta. Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo, Deus. Me mostra onde estou errando. Se você está no deserto há um tempo e ainda anda se perguntando isso, saiba, meu filho, você está que nem uma Beyblade. Traduzindo para os das décadas de 70, 80 e 90. Você está rodando que nem um peão mesmo. Irmão Leandro, eu não entendi ainda. Leia a Bíblia, meus irmãos. E pare de assistir canais de restauração. E até pare de assistir o Tô Lutando por Você, para você poder entender a palavra. Você tem de abrir a palavra e ela falar com você. O Espírito Santo te revelar direto. Pois quem medita na lei do Senhor de dia e de noite é como o quê? O Salmo 1 diz: se não souber isso de cor, é sinal que você está meditando no Zap Zap, no Instagram, no YouTube. Mas na lei do Senhor não está mesmo. Calma, irmão Leandro, eu tenho que procurar os Salmos. Se você tem tempo de cristão e não souber abrir no livro de Salmos sem olhar no índice, aí, meu irmão, dá esse de novo, porque você tá morto mesmo. Mas vamos lá, tudo brincadeira, eu tô brincando com vocês. Eu gosto de interagir com vocês, que eu sei que muitos gostam, né? Diz assim, Salmos 1, versículo 2 e 3. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Irmão Leandro, que lindo! Eu nunca tinha visto esse versículo, vou anotar. Anota não. Faz o seguinte, racha a tua cabeça com o machado e coloca a Bíblia toda no lugar do teu cérebro, meu irmão. Ai, gente. Olha, eu tô brincando, tá? Mas também tô puxando a orelha mesmo. Porque um cristão que não lê a Bíblia, meus irmãos, não pode nunca, jamais ser chamado de cristão. Leiam, comam, respirem a leitura da Bíblia, irmãos. Porque eu quero esse canal aqui com um inscrito somente. Ou seja, eu estou aqui para falir este canal. Não só este, mas todos os canais. Este é o meu sonho espiritual. Mas parece que ele está longe de se realizar. Porque a cada dia, esse canal aqui está crescendo mais e muito rápido. Já teve dia de ter 1000 inscritos em um único dia, meus irmãos. Eu fiquei chocado. Pensei, é muito crente procurando atalho, hein? É muito crente correndo da leitura da Bíblia. Tô brincando, meus irmãos. Sempre brincando. Tô brincando porque o assunto que eu vou falar hoje vai ser duro, tá? É nada contra vocês assistirem este canal para se alimentarem, né? Outros canais também não. Mas a preferência é que vocês busquem direto da fonte, que é a palavra do Senhor, a oração, o jejum. Cristão que ele não tem essa prática, ele ainda está muito distante de ser considerado como filho legítimo do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, no versículo 2, Deus revela o porquê ele nos mandou aqui para o deserto, ou permitiu que nós viéssemos parar aqui. Foi para nos humilhar, foi para nos colocar à prova. É tipo assim, que Deus diz, quer dizer que você é meu filho, né? Quer dizer que você é do fogo, né? Das glórias a Deus na igreja, né? Vamos ver se você é meu filho legítimo mesmo. Meus irmãos, Deus não está nem aí, meus irmãos, se falamos em língua estranha. Deus não está nem aí para o nosso glória a Deus alto dentro da igreja. Deus não está nem aí
com o seu sapatinho de fogo na vigília com cantores gospels renomados. Manifestações de poder não revelam o que está dentro do seu coração. Sabe o que revela o seu coração de filho? É o deserto, meus irmãos. Quando Deus humilha, pisa, bate, amassa, esmaga, confunde, vira a face e não te responde. Aí sim, é quando ele põe à prova, que ele sabe o que está lá dentro, lá no íntimo, lá no DNA do crente. Quando ao invés de murmurar o crente se cala, ao invés de buscar profeta para ter resposta rápida e agradável, o crente espera de joelhos e rasga no mundo espiritual: Jesus, eu creio em ti. Quando, ao invés de deixar a ansiedade tomar conta por causa das circunstâncias que o esmagam e que insistem em mostrar para ele que não é para ser, que não vai acontecer, o crente abre a Bíblia e diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando, ao invés de chorar por causa do que está passando, por causa da tristeza que está cortando ele no meio, o crente canta: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, glória a Deus! Ser filho, meus irmãos, não é se manifestar no meio dos outros para mostrar que Deus é com ele. Ser filho é ser no secreto aquilo que não precisa mostrar no público, porque o pai que está em secreto é o único que precisa saber quem ele realmente é. A opinião dos outros não importa. O DNA de Deus só se manifesta no deserto. No deserto, meus irmãos. Entendeu ainda não, crente? O porquê você veio parar aqui nesta bagunça toda que seu casamento virou não? Não entendeu não, crente? Porque o seu casamento tão bonitinho foi destruído? Porque o seu filho está nas drogas? Porque o seu marido está com outra mulher? Ou sua mulher com outro homem? Não entendeu não, crente? Porque você está na depressão ao invés de estar na unção? Não entendeu porque Deus permitiu o seu marido engravidar a outra mulher? Ou a sua mulher ser engravidada por outro homem, não? Não entendeu não, crente? Porque você ora, e eu poderia ficar aqui horas falando e nada acontece? Todo esse mal está acontecendo na tua vida porque Deus está te humilhando para ver o que realmente tem dentro do teu coração. Para ver se você larga tudo e olha só para Ele. Para ver se você o obedece nesta condição de desvantagem que você se encontra hoje, agora. Para ver se você larga toda a sua razão, emoção e sentimento e mergulha nos braços dele como você nunca fez antes em sua vida. Meus irmãos, a mensagem do deserto é uma só. Deus está te provando. Deus está mostrando que você não é aquilo tudo que você achava que era. E ainda acha. Tá achando que ser filho é ser crente? Crente, até o diabo é. O católico é, o evangélico é, o judeu é, o kardecista é, o bandista é, o seixunuê é, o maçom é, o quiromancista é, o cigano é, o islamista é, o siquista, o hinduísta. Crente, meus irmãos, pasmem, até o ateu é, porque quem vive tentando provar a inexistência de algo já mostra que este algo que tanto nega, existe. Se não cresce, não perdia tempo tentando provar que não. Crente, todo mundo é, meus irmãos. E até os demônios são. Agora filho, meus irmãos, filho não. Filho é só quem está passando pelo deserto e não fica tentando sair dele. Quem tenta se livrar do deserto não é filho. Filho é quem busca em primeiríssimo lugar, acima de tudo e de todos, o reino de Deus e sua justiça. Se busca algo parecido, não é filho, é crente. Filho larga tudo e obedece acima de qualquer suspeita,
acima de qualquer decepção, acima de qualquer questionamento, acima de qualquer situação. O perfil do crente, meu irmão, é o perfil que o apóstolo Paulo descreveu. Ele disse: eu já estive em 23 prisões, em açoite sem medida, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes eu sofri um naufrágio, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes pregando o evangelho, não em viagem de lazer, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Isso é perfil de filho. Aí sim é filho. O filho é castigado, meus irmãos. Olha o que Deus diz que faz com quem é filho. Versículo 5. Diz assim: portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Meus irmãos, o filho não olha para trás. O filho quer estar onde o pai está, não importa onde tiver de passar. O filho quer estar com o pai e o pai quer estar com o filho. O filho, mesmo em meio ao sofrimento do casamento, mesmo em meio diante do marido que te largou, da mulher que engravidou do outro homem, do marido que não quer mais saber dos filhos, o filho anda como o pai diz: ainda que eu ande num vale escuro como a sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, ó Pai, estás comigo. Isso é filho. O resto é crente. E crente qualquer um pode ser. Agora filho não. Filho tem de ter DNA de sofredor. E eu não gosto do jeito que você prega, porque você mostra só Deus castigando. É crente, meus irmãos. Isso é pensamento de crente. Filho entende o que o pai fala. Filho reconhece a voz do pastor. O crente não. O crente quer só o pedir, pedir, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Porque você pode ver nos comentários. É 1 ou 2 ou 3, no máximo 5, que são contra a palavra que é pregar no canal. Eu sei que o diabo sempre se levanta. E como uma irmã me falou ontem, ela me disse assim: irmão Leandro, não se preocupa com esses comentários. O diabo sempre vai levantar alguém para te entristecer. E é verdade, meus irmãos. Porque são poucos os comentários de pessoas que estão feridas que vêm tentar me ferir. Porque é assim, só fere quem está ferido. Quem não está ferido, não tenta ferir. Eu olho para os outros 500 comentários dos filhos de Deus, que são assim, ó: irmão Leandro, como eu estava cega. Ou então, irmão Leandro, eu estava fazendo errado, priorizando meu marido. Ou então, outro comentário: irmão Leandro, Deus me colocou a cerca de espinho, eu entendi. Ou então, irmão Leandro, eu nunca tinha sentido Deus como eu estou sentindo agora. Ou então, irmão Leandro, eu estou aprendendo muito com essas pregações. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ferrou a gente com essa declaração, meus irmãos. Imitadores de Cristo logo? Cristo nasceu no deserto e morreu no deserto, meus irmãos. A vida dele deu ruim para ele do início ao fim. 33 anos se lascando todo por nós. E você quer ser filho sem sofrimento? Sinceramente, abandona os caminhos do Senhor e vai para os caminhos da teologia da prosperidade. Igual o assinante que disse que não gosta de palavra de açoite. É simples assim. Vai morrer crente, mas nunca vai ser filho. Meus irmãos,
é um grande privilégio estar passando pelo que estamos passando. Quer ver características de quem passa no deserto? Escuta aí, na palavra. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso é deserto. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Isso é deserto, meus irmãos. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás. Isso é deserto, meus irmãos. Isso é característica de quem passa pelo deserto. Eu vou reproduzir para vocês a característica do filho que passa no deserto e do crente que passa no deserto. Escuta aí. Ah, irmão Leandro, eu não aguento mais, vou desistir. É crente. Irmão Leandro, hoje eu fiquei sabendo que meu marido está com outra mulher. Isso é uma confirmação de Deus para eu buscar ele em primeiro lugar. É filho. Ah, irmão Leandro, eu não sei se aguento ficar tanto tempo sem relação sexual. É crente. Irmão Leandro, meu marido veio aqui em casa, me tentou para fazer sexo, eu quase cedi, mas resisti. E disse a ele que só toca em mim agora quem o papai deixa. Quase morri de vontade, irmão Leandro, mas eu não cedi. É filho. Irmão Leandro, a minha esposa foi embora e levou todos os meus filhos. E eu tô sofrendo demais. Tô até conversando com outra moça aqui no Zap para me sentir melhor. É crente. Irmão Leandro, cheguei em casa, só tinha as paredes. Minha mulher foi embora e levou tudo. Me destruiu, irmão Leandro. Chorei igual uma criança abandonada, mas disse: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. É filho, meus irmãos. Irmão Leandro, não suporto ver a Penina, mulher estranha, galinha, daquela mulher que está com meu marido. É crente e rebelde ainda, hein? Irmão Leandro, eu vi meu marido vindo com outra mulher e antes que ela me visse, eu fui pro outro lado para não estragar o dia deles. É celestial, meus irmãos. Aí já não é nem mais filho. Aí já virou anjo, meu irmão. Tu tá de brincadeira, cara. Aí não tem como. Aí não. Aí até eu ia ser crente numa situação dessa, meu irmão. Essa foi uma irmã, meus irmãos, que me contou que ela fez isso. Eu ouvindo a irmã me dar esse testemunho, me deu vontade de perguntar: Anjo Gabriel, é você? Aí não, isso tá de brincadeira. Entendeu, meus irmãos? Mas é isso. É esse pensamento aí que a irmã teve que nós devemos ter. Foi forte isso aí, meus irmãos. Foi muito forte. Meus irmãos, é aqui no deserto que Deus seleciona quem vai morar lá no céu com ele. Aqui o joio é soprado pelo vento. Quantos irmãos desistiram e hoje estão no mundo? E se Deus não destrói o casamento desses irmãos, eles estariam até agora na igreja falando mal do pastor ou questionando os pregadores da palavra, dizendo que cada um Deus dá uma forma de interpretação. Deus quer nos unir com a Trindade, meus irmãos, para sermos a quarta pessoa da Trindade. Que isso, irmão Leandro? Agora você disse uma heresia. Não, meus irmãos, foi Jesus que disse isso. Vejam, João 17, versículo 20 e 22. Jesus disse assim: Não peço somente por eles. Eles quem? Os discípulos. Mas também peço em favor de todas as pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, nós, somos resultados da pregação dos discípulos. Versículo 21. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um, meus irmãos. É a Trindade. Meus irmãos, eu tenho uma revelação nesta passagem, onde Deus me disse que somos a quarta pessoa da Trindade, enxertados, claro, natureza divina repartida, mas unidos na Trindade. Se eu pregar essa revelação para vocês,
Nunca mais você toca no pecado de forma consciente. Quando te for revelado que Deus e nós somos um por causa de tudo que Jesus fez por nós na cruz. Meus irmãos, não podemos ficar contabilizando o que perdemos. O que perdemos ficou no Egito. Aquele lugar onde estávamos com o nosso casamento de fachada, longe de Deus. Ficar olhando para o que perdeu é que está matando um monte de crente aí. Por isso que alerto a vocês sobre campanhas que os prendem ao que ficou para trás. Deus te tirou dessa escravidão do comodismo e está querendo te levar a algo novo, uma restauração completa, não somente do seu casamento, que eu creio que vai acontecer se você buscar a Deus em primeiro lugar e com prioridade, mas uma restauração que lhe transportará do nível de crente para filho legítimo e membro da Trindade, como Jesus pediu em sua oração ao Pai. Jesus pediu ao Pai isso, irmãos, que todos sejamos um. Ele, nós e o Pai. E sabemos que é possível, porque tudo que Jesus pede ao Pai, o Pai atende. Larguem a mentalidade do Egito agora. Pare de olhar para trás, porque é justamente por olhar para trás que você está triste aí. Pare de olhar para trás, que agora eu vou entrar na parte que vai te mostrar como você faz para parar de rodar. Até agora eu só te mostrei o porquê você veio parar aqui no deserto, no vale. Agora se prepara para Deus revelar seus erros, porque Ele não quer mais que você fique rodando. Se eu fosse colocar um título nessa parte da revelação que eu vou fazer agora, eu colocaria: chega de rodar no deserto, meu filho. Não saia agora. Não pare de ouvir a mensagem, porque agora é que você vai ver no que está te levando a rodar no deserto. Agora não vai nem cair escama dos teus olhos, não. O que vai cair são os seus 2 olhos mesmo. E Deus vai colocar os olhos de Cristo no lugar. Prepara para virar filho agora, hein? Nós vamos para a segunda passagem. Abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio 9, versículo de 6 a 8, que diz assim: portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto Deus, o Senhor, que Ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram, e Ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá, em Quibrote Atava, e também o provocaram em Cádiz Barneia, quando Ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra Ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Meus irmãos, o versículo 7, Deus garante que tem bênçãos para a gente que está no deserto. Você que fica me mandando mensagem se Deus pode restaurar o seu casamento, a resposta está aí. Deus quer muito isso. Deus pode fazer isso. Agora, se vai, aí só Deus sabe. É igual um livro, né, que roda por aí. Deus pode e vai restaurar seu casamento. Só o título você já vê a teologia da prosperidade. Como pode afirmar que Deus vai restaurar? Declaração positiva puro. Esse livro estava no site para poder baixar gratuitamente e eu pedi para tirar. Ninguém pode dar uma ordem para Deus, meus irmãos, e muito menos afirmar nada que Ele vá fazer. Moisés não ousou afirmar para o povo que eles iriam entrar na terra. Moisés disse que Deus estava garantindo que a bênção já tinha sido liberada. Assim, eu digo aos irmãos, fiquem certos que Deus quer restaurar seu casamento. Não importa se você pediu o divórcio, ou se foi você que traiu
ou mandou seu cônjuge embora na hora da raiva, ou se o diabo armou tão bem que você acha impossível haver restauração. Como Moisés, eu também digo que é certo que Deus está te conduzindo a isso. O problema é se você vai deixar ser levado por ele até lá. Aí é que está o problema. Deus pode restaurar seu casamento. Agora, se vai, aí só depois de ver o que tem dentro do seu coração. Se você está disposto a obedecer sem questionar. Se está disposto a seguir a nuvem de dia e a cortina de fumaça à noite. Ou se você, ao invés de seguir sem questionar, você vai continuar grudado no Egito. Ou seja, no que Deus destruiu, no que Deus te tirou. O versículo 7 poderia ser chamado do versículo da misericórdia, porque ele, assim como Romanos 9, eu recomendo que os irmãos leiam, lá diz que Deus vai fazer, não porque somos merecedores, mas porque ele é misericordioso. Vejam o que Romanos 9, versículo 11 e 12 diz. O próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Ele está falando de Jacó e Esaú, tá, irmãos? Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como diz as Escrituras Sagradas, versículo 13, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Versículo 14, o que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Versículo 15, pois ele disse a Moisés, escuta bem, hein? Terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Agora o 16 para fechar, que não é pelo que a gente faz, sim pela misericórdia. O 16, portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, é exatamente isso que Moisés disse em Deuteronômio 9, quando disse que o povo ia receber, não porque eram bons, pelo contrário, eles eram povo teimosos. Tapa na cara, hein, meus irmãos, de quem ousa dizer que Deus só restaura casamento se buscar. Essas passagens, tanto no Novo Testamento como no Velho, mostram que não é por buscar, que é pela misericórdia. Então, tire esse medo de que Deus não vai restaurar seu casamento porque você vacilou, porque você traiu seu cônjuge. Pois o povo do deserto vacilou pra caramba e Deus ainda estava disposto a abençoar, contanto que eles não fizessem novamente. Meus irmãos, a visão de filho é para frente, nunca para trás. O maior pecado cometido por muitos de vocês ainda hoje é ficar lamentando com Deus porque ele não deu um jeito no seu casamento, que não precisava destruir. O povo fez exatamente isso, meus irmãos. Eles estavam com promessa de uma terra fértil e que manava leite e mel. Mas nas primeiras provas que Deus lançou sobre eles no deserto, eles começaram a sentir falta do Egito, deixando claro que Deus os estava colocando numa furada. Moisés mostra para eles isso, que o que mais desagrada a Deus é questionar o agir dele. Vejam, versículo 7 de Deuteronômio 9, diz assim, nunca esqueça que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Guardem isso, hein? Versículo 8. Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram, e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Versículo 24. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus. Esse comportamento que o povo teve e que irou Deus, parece com alguém que você conhece que está desesperado com o deserto que está passando também? Que quer o marido ou a esposa de volta de qualquer jeito?
que fica tendo relações sexuais com eles, achando que assim vai trazê-los de volta? Se fazer sexo com você fosse motivo de prendê-los, vocês acham que eles iam embora por quê? Deus, por favor, está no meu casamento. Eu sei que o Senhor quer fazer algo novo. Eu sei que o Senhor tem uma terra que manda leite e mel para mim e meu cônjuge. Mas a prova está muito forte, Senhor. Me dá ele do jeito que está mesmo. Ou então, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, não? Jesus, eu não aguento mais essa prova. Vou desistir. Meus irmãos, cuidado com a murmuração. Eu vou ler algumas passagens que mostram as murmurações que o povo fez no deserto e que fez Deus ficar irado com eles, ao ponto de querer matá-los. E se não fosse Moisés, já era. Estava todo mundo morto. Ouve aí e veja se parece com o desespero de alguém que você conhece. Prestem atenção nas passagens que eu vou ler. Quantas vezes o povo lembra do Egito? Êxodo 14, 10, 12 diz assim: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus ao Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Agora abre aí em Êxodo 16, versículo 2 e 3, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Versículo 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem a fome de toda a multidão. Agora abram em Êxodo 17, versículo 3. Diz assim: mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Agora vamos para Números 14, de 1 a 4. Olha como eles lembram do Egito nessa passagem. Em toda a congregação se levantou um grito em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação, e lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Meus irmãos, Deus praticamente está gritando na palavra dele, mostrando o que fez o povo de Israel rodar. O motivo pelo qual o povo perdeu a bênção foi justamente continuar contabilizando os prejuízos. Deus se irou demais com isso, e por isso foram mortos sem entrar e herdar o que já estava garantido que iria acontecer. Ficar agarrado no passado, quando Deus quer te levar mais adiante, é o que está fazendo você rodar no deserto. E o pior, até pode parar de rodar, mas parar e morrer, porque esse povo só parou de rodar com a morte. Por isso que desde sempre eu provo na palavra que este esquema de campanhas, de ficar buscando pelo cônjuge, é argumento do homem, e nunca de Deus. Sendo que esse negócio de ficar agarrado no objetivo de buscar para o seu casamento é o que mais te faz questionar Deus, que mais te faz agir por desespero, te prende na religião. A religião não se entrega por inteiro, não obedece por inteiro e questiona quando algo não lhe parece certo. Ei, irmãos, Deus sempre agiu fora da razão, meus irmãos. Tudo
que Deus faz foge da razão. Por isso que eu entendo que é difícil de confiar que Deus vai fazer. Por isso que eu digo para você, leia a palavra. Se você estivesse ali, diante do Mar Vermelho, e você visse os egípcios se aproximando para te pegar, quando você imaginaria que o mar inteiro se abriria, e depois de se abrir, que ele ficaria aberto até você passar, e depois mataria os seus inimigos? Deus age fora da razão ou não age? E se você estivesse ali com fome, você imaginaria que cairia pão do céu? Nunca imaginaria. Deus age fora da razão ou não age? Se você estivesse esperando o Messias, você imaginaria que ele nasceria somente de uma mulher, sem ter a participação de um homem? E pior, sendo fecundada pelo Espírito de Deus? Espírito tem esperma? Deus age ou não age fora da razão? Você fica olhando para o Egito, fica olhando para seu miserável casamento, que nem você sabia que estava tão destruído assim, que se soubesse, não estava chocado agora porque ele acabou. Como pode ficar pedindo para Deus que traga seu marido ou mulher rápido e de qualquer jeito? Não está vendo que você, ao ficar desesperado assim, está agindo exatamente como o povo e por conta disso ficará rodando? Era para levar dias para chegar e tomar posse da bênção. Porém, por sempre estarem lembrando do Egito em seus corações, ao invés de confiar em Deus, meus irmãos, o povo ficou rodando por causa dessas murmurações. Era para levar dias para eles chegarem e tomar posse da bênção. Porém, por sempre estarem lembrando do Egito em seus corações, ao invés de confiarem, Deus os fez rodar. Rodar no deserto é punição para filho rebelde, que não tira a mente do que perdeu. E por isso, nem com fé consegue fazer ele enxergar o que Deus tem preparado para ele. Nem todos que ficaram 40 anos no deserto rodaram por rebeldia, meus irmãos. Isto é outro ponto que quero levantar aqui. Podemos ver que Josué, Caleb e Moisés foram os únicos que, apesar de também ficarem 40 anos no deserto, ficaram não por rebeldia, não por estarem rodando no deserto, mas por terem um propósito de conduzir o povo de Deus. Olha o que Números 14:24 diz. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espiou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Meus irmãos, Josué, Caleb e Moisés também estavam no deserto. Eram fiéis ao Senhor. Então por que eles tiveram de rodar 40 anos também? Meus irmãos, o tempo que você está rodando no deserto só é ruim se você estiver só buscando neste tempo o que você quer. Se você já entregou seu casamento nas mãos do Senhor e está agora buscando o reino de Deus e a sua justiça, isso significa que pode até demorar você a possuir a sua bênção, como para Josué e Caleb também demorou. Porém, é garantido que você terá a sua bênção. Agora, você que está agarrado no Egito, mesmo depois de saber o porquê você está no deserto e saber o que realmente tem de buscar, que é o Senhor, te digo que você nunca receberá teu casamento de volta. Nunca. Porque uma coisa é morrer fora da presença do Senhor. Outra é morrer como o povo de Deus, mas com o coração distante dele. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Pense nisso e larga o osso e prioriza Deus agora. Por isso que eu recomendo. Deixe o cônjuge de lado. Porque você ficar buscando pelo seu casamento vai fazer você questionar Deus. Vai ficar fazendo você ter lembranças do que você passou no teu casamento. Vai te entristecer e vai fazer você murmurar. Fique os irmãos na paz de Cristo e espero que tenham entendido de uma vez por todas que precisam se livrar de tudo e de todos que ainda querem te manter focado em seu casamento que foi destruído para o restaurar. Deus não vai restaurar,
vai fazer algo novo. Chegou alguém falando, faça isso ou aquilo e seu casamento será restaurado? Pulem fora, porque Deus quer restaurar você. O objetivo é te aproximar de Deus e fazer você ser um filho obediente e não um filho pedinte. Acho que a revelação foi bem clara e bem detalhada. Me desculpe se eu não consegui transmitir o que me foi dado, mas se eu conseguir fazer vocês entenderem que o Egito ficou para trás e que Deus não quer nem mais ouvir o passado saindo do lábio de vocês e que tudo que estão passando é para Deus ver se o coração de vocês é de filho legítimo, eu já estou feliz. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e sejam como Josué e Caleb. Já que é para demorar, que demore cheio do Espírito Santo, porque assim tomar posse da vitória será certo. Isso sim é lutar pela família. Isso sim é lutar por seu casamento, quando este não se torna tão importante quanto buscar o Senhor. Coloque seu casamento no lugar dele, ou seja, para depois de Deus. Coloque Deus no centro da sua vida. Aí sim, você estará profetizando com propriedade ao seu matrimônio. Estou lutando por você. Se essa mensagem não te ajudar a tirar o foco, eu não sei mais o que pregar para vocês, né? Tem aí na descrição o Instagram. Entre lá no Instagram, me siga lá no Instagram. Estou sempre fazendo orações, passando uma mensagem de fé para os irmãos. Tem também o áudio do dia, todos os dias. Entra no site, cadastre o teu e-mail, que você vai receber todo dia por e-mail uma palavra. Todo dia eu boto uma mensagem lá. Tem também o meu livro. Entra lá no site, você que quer tirar o foco. Eu escrevi um livro contando a minha trajetória, como Deus me fez tirar o foco, né? Como Deus me fez eu ouvir a voz de Deus e ter intimidade com Ele. A paz, meus irmãos, e até a próxima mensagem. Claro que se o Senhor permitir. Eu os amo em Cristo Jesus.